Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de 3 suplementos naturais, caseiros, que vão te ajudar a emagrecer, ajudam a sua saúde. E como eu te falei, são caseiros, você pode preparar em casa, muito mais econômicos, você sabe tudo o que tem dentro dele e trazem efeitos muito interessantes para o emagrecimento, principalmente para a saúde. Você vai amar, vou te explicar inclusive como preparar e onde acrescentar na alimentação. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já tomou algum suplemento alimentar para emagrecer, se você já tomou alguma coisa, algum remédio para emagrecer, o que você faz para emagrecer quando você precisa emagrecer. Eu vou adorar ver os seus comentários aqui embaixo, né, na parte dos comentários mesmo do vídeo. Lembra que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, aí sim, uma playlist bem legal de como emagrecer com saúde, porque a gente pensa em suplemento, mas a gente tem que lembrar, antes de tudo, que eles não são uma resposta milagrosa. Claro que eles vão te ajudar, principalmente esses aqui que são naturais, que eu vou te explicar como fazer, mas a gente tem que ter uma boa alimentação, um bom estilo de vida. Eu tenho muitas dicas naturais para te ajudar a emagrecer e vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Primeiro suplemento para emagrecer que você pode preparar na sua própria casa é a farinha de maracujá. Muitas pessoas compram essa farinha em loja de produto natural, na internet, porque com certeza ela ajuda muito no processo de emagrecimento. Claro que quando a gente pensa na farinha de maracujá, a primeira coisa que a gente pensa é na grande quantidade de fibras que ela tem, principalmente a pectina, que é uma fibra solúvel que tem um papel muito interessante, porque essa fibra solúvel ela absorve água, né? Solúvel vem dela, solubiliza em água, absorve muita parte do peso dela em água, então ela forma como se fosse um gel, ela fica viscosa, distende o estômago e dá uma saciedade precoce. Então, quando você toma essa farinha de maracujá antes das refeições, tipo o almoço ou o jantar, ela ajuda você a ter uma saciedade precoce, fazendo com que você coma menos naquela refeição. É quase como se ela fosse um inibidor de apetite, né? Fazendo com que você coma menos naquele momento. E também tem efeitos muito benéficos para o nosso metabolismo. Ela ajuda na liberação gradual do conteúdo do estômago para o intestino, então ela ajuda a diminuir o índice glicêmico da refeição, tendo então esse papel metabólico também, de ajudar a controlar os níveis de açúcar do sangue, que é interessante para quem vive com diabetes, com certeza para quem tem pré-diabetes, mas também para quem quer emagrecer, porque quando a gente tem uma relação muito grande de insulina no nosso corpo, a gente tem uma tendência maior a acumular, fazer estoques de gordura no nosso organismo, principalmente nessa região visceral, central e abdominal. Então a farinha de maracujá tem muitos efeitos benéficos. Além do que essa fibra solúvel, olha só que detalhe legal, também ajuda a excretar mais colesterol lá nas fezes. Então é boa para nossa saúde, para o coração. Não tem só esse papel de ajudar a emagrecer, de dar saciedade, mas ajuda a controlar o açúcar do sangue, ajuda a eliminar o colesterol, além de ter muitos antioxidantes, né, vitaminas, minerais, porque o próprio maracujá já é uma fruta bem nutritiva. Para você preparar a farinha da casca do maracujá, você vai precisar descascar o maracujá, higieniza bem ele, deixa de molho numa solução com bicarbonato de sódio, né? Pega 1 litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato, deixa de molho lá uns 10 minutinhos, 10, 15 minutos. Depois você enxágua, corta no meio e tira a polpa. Para polpa você faz suco, você faz sobremesas, tem aqui uma playlist de receitas com maracujá que você pode usar a polpa, né? Com a sementinha, com tudo. A casca, que normalmente a gente joga fora, você vai então fazer a farinha. Então para isso você vai lavar em água corrente e depois você leva na assadeira, no fogo a mais ou menos, no forno, desculpa, mais ou menos a 180 graus, para ela desidratar, para ela secar. O tempo de secagem vai depender da umidade que tinha na própria casca do seu maracujá, então você observa ali, deixa no fogo baixo para ela não ficar muito esturricada, né, para não ficar muito queimada, mais para ela desidratar do que necessariamente queimar. Isso é um ponto interessante. Então pode levar uns 30, 40 minutos, dependendo do seu forno e de como tava, né? Tem gente que tem até aqueles desidratadores de alimento, pode ser uma opção para você. E aí depois que ela estiver bem sequinha, você leva para bater no processador, liquidificador, até ficar bem fininha. Bate, 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 até ficar na consistência que você quer. Depois você fecha num pote hermético, ou seja, sem contato com oxigênio, e guarda preferencialmente na geladeira ou num lugar escuro. Eu gosto sempre de guardar essas coisas na geladeira e normalmente ela pode durar de 3 a 7 dias, dependendo de onde você mora, e você pode acrescentar em várias preparações. Quando a gente pensa na farinha da casca de maracujá, a gente pensa em acrescentar por cima da salada de fruta, por cima do iogurte, nas saladas,
nos molhos, nos vegetais. Ela é uma farinha neutra, ela não fica doce. Você pode, inclusive, acrescentar também para fazer bolos, para fazer panquecas, para fazer empadões, junto com a farinha que você já utilizaria. Então, por exemplo, se você vai usar uma farinha de aveia, ou uma farinha de amêndoas, ou uma farinha de coco, você pode acrescentar 1 ou 2 colheres dessa farinha da casca de maracujá, porque você vai estar acrescentando basicamente só fibra a essa sua preparação, vai deixar ela mais enriquecida e não vai alterar tanto assim o sabor dela, ela é muito versátil. O ideal é que você consuma de 1 a 2 colheres de sopa por dia, então você pode acrescentar também, de repente, antes das refeições ou durante as refeições, como o almoço ou o jantar. E lembrando também que o melhor horário, se você está buscando emagrecer, pode ser justamente esse, né? De antes do almoço e antes do jantar, porque aí você vai ter aquele efeito de gel no estômago que eu te falei, fazendo com que você tenha essa saciedade precoce, que é mais interessante para você. Segundo suplemento natural que você pode preparar na sua casa para facilitar o emagrecimento é a farinha da casca de berinjela. Essa também é uma farinha muito interessante para a saúde, até porque a farinha da casca de berinjela, além de também conter fibras solúveis, ter esse mesmo princípio da farinha da casca de maracujá, ela acaba sendo ainda mais nutritiva, porque ela tem um composto fenólico muito interessante, que é a nasolinina, que age otimizando mais essa questão dos depósitos de gordura do nosso organismo. Estudos preliminares sugerem que a nasolinina, né, que está presente na farinha da casca da berinjela, pode ajudar a diminuir os estoques de gordura do nosso corpo, e também reduzir a absorção do colesterol, que acaba sendo bom para a saúde do coração, né? A gente sempre pensa na berinjela para o colesterol, para o coração, para a saúde cardíaca. Ela também é muito antioxidante, anti-inflamatória e, como eu te falei, é muito rica em fibra. Então também ajuda a dar essa saciedade precoce, ajuda da mesma forma nessa questão da absorção dos nutrientes, da absorção do carboidrato principalmente, na liberação gradual da glicose, evitando picos de insulina, facilitando o bom controle metabólico, o bom controle glicêmico, além do que ajuda também, né, nessa questão da saciedade precoce, fazendo com que você consuma menos do restante dos alimentos naquela refeição que você está acrescentando a farinha de berinjela. Você pode preparar a farinha da berinjela fazendo só a casca da berinjela ou a própria berinjela. Muitas pessoas optam por cozinhar a berinjela, descascar ela e cozinhar para fazer preparos. Eu tenho aqui uma playlist de receitas com berinjela, porque a berinjela é muito versátil, né? Com ela a gente pode fazer pastinha, a gente pode fazer lasanha, a gente pode fazer quibe, a gente pode fazer hambúrguer, a gente pode fazer muitas receitas. E tem gente que não gosta da textura da casca nessas receitas especificamente. Eu nunca falo para descascar, porque a casca é muito rica, né? Acabei de te falar, em muitas fibras, na nasolinina, em outras vitaminas, minerais, antioxidantes. Mas, se for o seu caso, você pode separar, prepara seu alimento com a polpa da berinjela e faz a farinha só com a casca. Se você quiser utilizar uma berinjela inteira para fazer a farinha, também não tem problema. E o ideal mesmo é que você corte em pedaços pequenos, e o princípio é mais ou menos parecido com o da farinha da casca de maracujá. Você vai levar no fogo, em forno, na verdade, né, na assadeira, forno ligado no fogo baixo, 180 graus, até ela desidratar por completo. Quando ela já estiver bem seca, você bate no liquidificador, no processador, onde você quiser, e fecha mais uma vez e guarda nos potinhos. O mesmo esquema da farinha de maracujá. E aí você pode também acrescentar em várias preparações. A farinha de berinjela, eu acho interessante acrescentar em preparações mais salgadas ou em preparações que vão ser assadas. Eu, particularmente, não uso a farinha da casca de berinjela ou da berinjela em preparações adocicadas, porque ela tem um leve amarguinho, né, como a berinjela tem. Então, quando a gente consome ela em pudins, em tortas, em empadões, em hambúrgueres, em quibes, enfim, alimentos que você preparou e acrescentou essa farinha, mesmo que tenha carne, que tenha frango, você vai estar acrescentando um suplemento de fibra interessantíssimo, né, para você fazer outras receitas. Ou você pode botar junto com feijão, você pode botar na sua farofa, você pode misturar nos legumes que você vai cozinhar, num frango ensopado, você pode acrescentar. E eu acho que ela vai muito bem nas preparações mais salgadas. Outra opção de suplemento para você acrescentar no seu dia a dia que vai te ajudar a emagrecer é o mix de sementes. E você sempre pode variar essas sementes. A gente já sabe que as sementes têm benefícios muito semelhantes, algumas delas, mas claro que cada uma tem um potencial diferente, porque a quantidade de vitaminas, de minerais, de antioxidantes varia, né, de uma para outra. Mas as sementes normalmente são alimentos que são ricos em fibras e em gorduras boas, então elas têm um papel muito interessante de também facilitar essa questão da saciedade precoce e de diminuir o índice glicêmico da refeição. Então, e também de favorecer uma saciedade mais prolongada, porque como tem essa gordura boa, ela dá a saciedade de antes, né? Deixa você saciado naquele momento, mas você se mantém saciado por mais tempo.
O que é um ponto interessante se você é aquela pessoa que petisca muito, que toda hora tá com muita fome, sabe? Acabou de almoçar, já tá pensando no lanche da tarde, tomou o café da manhã e já tá querendo 10 horas da manhã comer um biscoitinho. A farinha da semente, o suplemento da semente é interessante nesse sentido. Você pode fazer farinha dele, né? Fazer farinha da semente aqui. Você pode fazer farinha batendo para consumir, ou você pode simplesmente juntar as sementes num potinho e fazer o seu próprio mix. Uma boa sugestão é você utilizar, por exemplo, a chia, a linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, semente de gergelim. Essas sementes são super sementes para a saúde. Até tem uma playlist aqui falando mais dos benefícios delas, porque tem muitos vídeos legais falando de cada uma delas, sendo que elas ajudam também na parte metabólica, elas ajudam na parte de secreção de hormônios do nosso corpo, até porque muitas delas são ricas em magnésio, em zinco, ajudam na produção de testosterona do nosso organismo, ajudam a diminuir o índice glicêmico da refeição. Então acaba realmente sendo uma excelente adição e com um sabor bem neutro. Essas sementes, esse mix de sementes que você pode fazer, é um suplemento que você pode acrescentar no café da manhã, por exemplo, no iogurte, numa salada de fruta, numa panquequinha, num bolinho de canela que você faz, no almoço mesmo, botando por cima do feijão, ou colocando mesmo em alguma tortinha de forno, em algum quibe, em algum hambúrguer caseiro, em alguma almôndega que você faça, por cima da salada, daquele crack-crack, e substitui a batata palha de uma forma muito mais saudável. Então ela acaba sendo bastante versátil, bastante nutritiva. Outro detalhe interessante é que essas 3 opções que eu dei para você são baixas em carboidratos, então são aptas para entrar na dieta low carb e até mesmo na dieta cetogênica. Se você faz dieta low carb para emagrecer, eu quero te deixar uma dica aqui bem legal. Eu preparei um material fantástico com mais de 500 receitas, mais de 100 cardápios, análises de mais de 300 alimentos e muitas dicas bem bacanas como essa aqui, para te ajudar. Para saber mais desse material, você pode acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. E se você está pensando em colocar esses suplementos para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, visando justamente o diabetes, o pré-diabetes, acessa meu outro programa, Controle Total do Diabetes. Me conta aí se você tem tomar algum suplemento para emagrecer, se você já tinha pensado em acrescentar um suplemento caseiro, em fazer assim que a gente tem mais controle, né? Sabe que é 100% natural. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque você me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.